Quando a manhã ainda não nasceu, existe um instante silencioso em que o mundo parece suspenso entre o fim da noite e o começo do dia. É nesse intervalo que o coração humano se revela com mais nitidez. Não há barulhos que distraiam, nem tarefas que nos empurrem para fora de nós mesmos. Só o som discreto da própria respiração e os pensamentos que insistem em ecoar. Muitos acordam nesse momento com um aperto no peito, como se carregassem um peso invisível que não sabem explicar. É uma hora em que os medos antigos acordam antes do sol, e as dúvidas parecem maiores do que são. Mas é também nesse instante que Deus costuma sussurrar mais perto. Padre Pio compreendia profundamente esse espaço frágil entre a escuridão e a luz. Antes que os sinos chamassem para a primeira missa do dia, ele já estava de joelhos, entregando a Deus cada rosto que lhe vinha à memória, cada dor que os fiéis lhe confiavam. Ele acreditava que as primeiras orações da manhã tinham uma força especial, como sementes lançadas em terra ainda úmida pelo orvalho da noite. Enquanto muitos ainda dormiam, ele já se colocava na presença de Deus, não para pedir respostas imediatas, mas para oferecer o silêncio do seu coração como um altar. Essa entrega silenciosa era a raiz da sua força. A gratidão que brota nesse horário não nasce de uma vida perfeita, mas da consciência de que a vida, mesmo com suas feridas, continua sendo um dom. Há algo profundamente terapêutico em acordar e, antes de olhar o relógio ou o celular, perceber que se está vivo, que o coração ainda bate, que a alma ainda pode recomeçar. A neurociência mostra que esse simples gesto de agradecer ao despertar acende circuitos cerebrais ligados à esperança, diminuindo os níveis de cortisol e preparando a mente para enfrentar o dia com mais serenidade. A fé chama isso de graça, a ciência chama de neuroplasticidade. Mas o efeito é o mesmo. Algo se renova por dentro. E talvez seja isso que o silêncio da manhã quer nos ensinar. Que antes de correr, antes de lutar, antes de tentar resolver tudo, é preciso voltar ao essencial. Respirar, sentir o corpo acordando devagar, reconhecer que, apesar de tudo, estamos aqui, que não estamos sozinhos e que Deus, mesmo invisível, permanece. Essa é a primeira oração. Simplesmente existir diante dele com um coração desperto e agradecido. Há noites em que o corpo está exausto, mas a mente parece incapaz de descansar. As horas passam devagar e cada pensamento se transforma em um labirinto sem saída. O coração acelera mesmo no silêncio, como se antecipasse perigos invisíveis. O medo do amanhã começa a se espalhar pelo peito como uma sombra, ocupando cada espaço de calma que tentamos preservar. Não é medo de algo específico, muitas vezes. É só essa sensação vaga de que algo pode dar errado, de que o futuro guarda surpresas que talvez não possamos suportar. E esse medo silencioso pesa mais do que qualquer cansaço físico. Padre Pio conhecia esse peso. Muitas vezes ele falava sobre a tentação de viver preocupado com o que ainda não aconteceu, como se a alma quisesse controlar o tempo. Ele lembrava que a ansiedade não nasce do que está diante de nós, mas do que nossa mente tenta prever e controlar. É como se o coração quisesse caminhar por uma estrada inteira de uma só vez, sem perceber que Deus só ilumina o próximo passo. Essa ânsia de prever tudo esgota a fé, porque a fé vive do agora. E o agora, por mais simples que pareça, é o único lugar onde Deus realmente se faz presente. A neurociência mostra que o cérebro, ao antecipar ameaças, ativa os mesmos circuitos usados para enfrentar perigos reais. Ou seja, só de imaginar problemas, nosso corpo reage como se já estivesse vivendo um desastre. Os músculos se contraem, o estômago aperta, a mente se torna incapaz de perceber soluções. E então, sem perceber, passamos a noite travando batalhas que talvez nunca aconteçam. Por isso, a entrega não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Quando abrimos mão de controlar o amanhã, o corpo e a alma finalmente respiram. Na Bíblia, o maná que Deus enviava ao povo no deserto só durava um dia. Não adiantava tentar guardar para o dia seguinte porque apodrecia. Era como se o céu repetisse dia após dia: basta para hoje.
E talvez essa seja a lição escondida no medo que sentimos à noite. A vida não exige que carreguemos o peso de todos os amanhãs, só que aceitemos a graça de hoje. Quando entendemos isso, o medo perde força. A noite deixa de ser um campo de batalha e volta a ser um abrigo onde a alma descansa. Há dores que não se explicam. Elas não se encaixam em frases, não cabem em conselhos e por isso se tornam ainda mais solitárias. À noite, quando o barulho do mundo se dissolve, essas dores costumam despertar. É nesse silêncio que memórias voltam, perdas reaparecem e perguntas sem resposta ecoam com força. O coração tenta buscar conforto em palavras, mas descobre que nem sempre as palavras são capazes de alcançar o lugar onde a dor se esconde. E esse vazio, por vezes, parece um abandono. Mas não é. É o início de algo sagrado. Padre Pio compreendia o mistério desse silêncio. Em muitas de suas cartas, ele dizia que a alma amadurece mais na quietude do que em qualquer explicação. Ele chamava o silêncio noturno de um encontro escondido com Deus, onde não há necessidade de convencer, pedir ou provar nada, apenas existir diante do amor. Esse tipo de silêncio não é ausência, mas presença densa. Uma presença que não fala com palavras, mas com paz. É nesse lugar que a alma aprende que Deus não precisa se explicar para estar perto. A psicologia também reconhece o poder curador do silêncio. Estudos sobre o sistema nervoso mostram que, quando cessamos os estímulos externos, o cérebro ativa redes ligadas à memória afetiva e à regeneração emocional. O silêncio cria espaço para que as feridas possam se reorganizar internamente, sem novas pressões ou ruídos que as reabram. É como se a alma, cansada de lutar, finalmente tivesse permissão para repousar. E nesse repouso, a esperança começa a brotar de novo, de forma sutil, mas real. Santa Teresa de Ávila dizia que Deus está entre as panelas, lembrando que Ele habita nos lugares comuns e silenciosos. Essa frase simples esconde uma verdade profunda. A presença de Deus não depende do espetáculo, mas da intimidade. No silêncio da noite, quando nada parece acontecer, é justamente quando o milagre do consolo se inicia. O coração aprende a ouvir o que não se diz, a perceber Deus onde os olhos não veem, e a ser curado não por respostas, mas por presença. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da espera. É o cansaço de quem já orou, já chorou, já esperou tanto, e ainda não viu o que esperava acontecer. Nessa espera silenciosa, nasce uma tentação sutil, tentar apressar os caminhos de Deus. A alma começa a negociar com o céu, a querer sinais imediatos, a medir a fé pelo resultado visível. E quanto mais tenta controlar, mais o coração se frustra, como se o relógio da esperança estivesse sempre atrasado em relação ao relógio de Deus. Padre Pio conhecia bem essa ferida espiritual. Ele dizia que a pressa é um dos maiores inimigos da fé, porque a fé não é construída sobre resultados, mas sobre confiança. Para ele, a espera não era um vazio, mas uma obra oculta da graça. Enquanto nada parece acontecer por fora, algo silencioso e poderoso está sendo moldado por dentro. É como uma semente enterrada na terra, invisível aos olhos, mas viva, crescendo no escuro. E é no escuro que a fé é mais verdadeira, porque ali não há garantias, apenas entrega. Do ponto de vista psicológico, a tentativa de controlar o tempo gera um ciclo de ansiedade que desgasta o corpo e o espírito. A dopamina, neurotransmissor ligado à expectativa de recompensa, dispara toda vez que imaginamos o que pode vir e despenca quando a recompensa não chega. Esse sobe e desce constante esgota a alma. Por isso, soltar o controle não é desistir, mas romper esse ciclo que drena a esperança. É permitir que o tempo de Deus não seja uma ameaça, mas um abrigo onde a nossa história amadurece. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que tudo é graça, inclusive os atrasos de Deus. Porque o tempo de Deus não atrasa, Ele prepara. E muitas vezes, enquanto esperamos que o céu se mova, é o céu que está esperando que o nosso coração esteja pronto para receber. Quando compreendemos isso,
A espera deixa de ser um castigo e se transforma em lugar de comunhão. E o tempo, que antes parecia um inimigo, se revela como parte da promessa. Há momentos em que a alma parece esgotada, como um campo seco que já não responde à chuva. Mesmo as orações mais sinceras parecem não atravessar o céu. É um cansaço que não grita, mas pesa. Um peso que se arrasta pelo corpo, pelos pensamentos e até pela fé. Nesses momentos, a esperança parece distante e a vontade de continuar parece cada vez mais frágil. A alma sente como se estivesse falhando com Deus por se sentir assim, e esse sentimento de culpa silenciosa só aumenta o peso que já carrega. Padre Pio passou por períodos em que se sentia abandonado por Deus, mesmo sendo um homem profundamente santo. Em suas cartas, ele confessava noites em que a alma parecia mergulhada em escuridão, sem consolo algum. Mas ele também dizia que essa aridez não era a ausência de Deus, e sim um modo misterioso de purificar o amor. Quando tudo parece estéril, a fé deixa de depender de sentimentos e passa a ser um ato puro da vontade. Continuar amando, mesmo sem sentir nada em troca. Esse tipo de amor silencioso tem um peso de eternidade. A neurociência explica que o cansaço emocional prolongado reduz os níveis de serotonina e dopamina, os neurotransmissores ligados ao ânimo e à motivação. É por isso que a exaustão espiritual costuma vir acompanhada de um esvaziamento da alegria. Mas essa estagnação não é sinal de fracasso. É um sinal de que o coração está pedindo pausa, não abandono. O descanso, nesse sentido, não é fuga, mas parte do caminho. A alma não perde a fé quando descansa, ela a protege do colapso. Santo Agostinho escreveu que nossa alma está inquieta enquanto não repousa em ti. Às vezes, esse repouso não é feito de orações longas, mas de um silêncio rendido, como quem se deita nos braços de Deus, sem dizer nada. Porque há momentos em que a fé mais verdadeira não está em grandes atos, mas em simplesmente permanecer, mesmo cansado, mesmo sem brilho. Permanecer é a forma mais profunda de esperança, e é nesse lugar silencioso e frágil que Deus costuma recomeçar a reconstrução da alma. A gratidão não é apenas um sentimento, mas uma atitude espiritual que abre os olhos da alma para reconhecer a presença de Deus em cada detalhe da vida. Padre Pio ensinava que até as pequenas alegrias cotidianas são sinais do amor divino. Quando cultivamos a gratidão, nosso coração se torna terreno fértil para a graça e começamos a perceber que Deus nunca nos abandona. Mesmo nas dificuldades, agradecer transforma a dor em confiança e o medo em esperança. Para Padre Pio, a oração era tão essencial quanto o ar que respiramos. Ele afirmava que a alma sem oração se enfraquece, perde a direção e se distancia da luz de Deus. Orar é abrir o coração e permitir que o amor divino nos preencha e conduza. Quando transformamos a oração em um hábito constante, ela se torna a respiração da alma, sustentando-nos em todas as circunstâncias e fortalecendo nossa fé diante das provações. Padre Pio costumava dizer que Deus muitas vezes age em silêncio, como o sol que aquece, mesmo quando está escondido pelas nuvens. Há momentos em que a alma não sente fervor, nem consolo, e parece caminhar no escuro. Mas é justamente aí que a fé amadurece. Santa Teresa de Calcutá também viveu longos períodos de aridez espiritual, nos quais sentia que Deus havia se afastado. Ainda assim, perseverou no amor e no serviço. Essa fidelidade silenciosa é prova de que a presença de Deus não depende do que sentimos, mas da certeza de que Ele permanece conosco. A presença de Deus se manifesta não no barulho das emoções, mas na constância do amor. Quando permanecemos firmes mesmo sem sentir nada, estamos oferecendo a Deus um sacrifício puro, e é nesse silêncio que Ele realiza suas maiores obras. Quando tudo parece suspenso e o coração se cansa de esperar, a esperança parece desaparecer como um fio de fumaça no vento. Mas Padre Pio lembrava que é justamente nesse vazio que Deus começa a reconstruir a alma, com uma delicadeza que os olhos não veem. É no silêncio que as raízes crescem mais fundo, mesmo que a superfície pareça estéril.
São João da Cruz descrevia esse tempo como a noite escura da alma, quando tudo parece perdido, mas na verdade é o início de um novo amanhecer. Essa esperança não nasce de promessas visíveis, mas da confiança de que Deus trabalha no invisível, como a semente que germina sob a terra antes de romper a superfície. Esperar com fé não é ficar parado, é permanecer de pé, mesmo quando não há sinais. É continuar respirando a promessa de que o amor de Deus é mais forte do que qualquer deserto. E pouco a pouco, esse amor silencioso faz renascer a esperança que parecia morta. Depois da noite mais escura, o amanhecer parece ainda mais suave. Padre Pio dizia que, após cada provação, Deus devolve à alma uma paz mais profunda do que antes, como se o sofrimento tivesse cavado espaço para uma alegria mais serena. Essa luz não é feita de euforia, mas de quietude. É a luz da confiança que foi provada e permanece. Santa Teresinha do Menino Jesus falava que, mesmo quando nada parecia mudar por fora, dentro dela, Deus estava construindo algo eterno. Essa transformação silenciosa é o milagre escondido na dor. Quando a alma atravessa o deserto e continua amando, ela se torna mais livre, mais leve, mais inteira. Quando a luz retorna, não traz apenas alívio, ela traz sentido. A escuridão deixa de ser um erro e passa a ser parte do caminho. E nesse instante a alma entende: nunca esteve sozinha. Deus esteve ali o tempo todo, esperando o momento certo para florescer dentro de nós.